Estou iniciando, né, a gravação da live aqui. Vou começar aqui, vamos começar do zero aqui para ficar bonitinho. Então tá aí, né? Começaremos em breve. Só para deixar a tela aí para situar o pessoal, né? Caso o YouTube não grave, só para ter uma precaução aí. Então, vamos lá, iniciando a live então. Já falei um pouquinho do canal, né? Então o canal é para introduzir professores e profissionais de educação ao RPG. A ideia é trazer mais um caráter assim, informativo, tá, para essas lives. Eu conheço RPG há muito tempo, né? Já vou falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria muito de compartilhar as informações que eu tenho, né? Os meus aprendizados aí ao longo desses anos todos mestrando e em contato com o jogo. Então acho que é uma oportunidade, né? A ideia é ter essa oportunidade para levar para o pessoal para conhecer, tá? Também esse jogo super bacana aí, que você tem muito aproveitamento para a escola, tá? Tem muito aproveitamento pedagógico. Então, vamos lá, só deixa eu colocar aqui iniciar os slides aqui para o pessoal ir acompanhando, né? Então é o seguinte, RPG e Cognição é o nome do canal, a gente vai tratar aqui sobre RPG e Educação. O tema de hoje eu quis trazer um pouquinho do ABC do RPG, então é para a galera aprender um pouquinho, conhecer um pouco mais dos termos do RPG, para a gente poder entrar no bruto mesmo ali, né, no RPG e Educação de fato, e trazer novidades integrando, né, o entretenimento com o pedagógico, tá? Então, por enquanto, nessa live aqui, ou nesse vídeo, eu não sei se o YouTube vai gravar ou não, mas eu estou gravando só para garantir, né? Trazer essas informações iniciais, né, para caso professores, né, educadores, profissionais da educação não conheçam, comecem a ter o contato, né, e entendam o que é o RPG. Na semana passada eu já tinha deixado um vídeo, né, já tem um vídeo lá, então o pessoal pode acessar. E essa semana eu estou fazendo essa live e começando aí de fato as atividades, né, dentro do canal, ok? Então o nome do canal é RPG e Cognição. Quem que está conversando com vocês, né? Quem está falando com vocês? Meu nome é Daniel Tesch, nas redes sociais, né? No meio aí dos jogos eu sou conhecido como Ramiá, e é uma longa história, eu não vou contar hoje isso daí, não. Já comentei com a galera já que vai longe isso daí. Então, meu nome é Daniel Tesch, conhecido como Ramiá, eu sou pedagogo, professor, game designer e escritor. Então eu estou trazendo para vocês aí essas informações do RPG, integrando com a educação, tá? Então o que é RPG? Só para retomar a partir da semana passada, né? RPG é um jogo, né? Um jogo de interpretação, é um jogo de interpretação de papéis, né? Então vamos pegar a sigla, né? A sigla é Role Playing Game, que, tipo assim, do jeito que está aí. Eu realmente estou copiando do slide, né, da semana passada. E deixa eu ver, o Felipe mandou mensagem aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa da live. Não, acho que não. Bom, então RPG significa Role Playing Game. Então é uma sigla, né? Então mistura, né? O que essa sigla significa? Roleplay significa interpretação, game é jogo. Então, role-playing game basicamente é jogo de interpretação, tá? Onde você simula, né? Onde você participa quase como se fosse um teatro, mais ou menos, ativamente de uma narrativa, tá? Isso daí eu já vou explicar um pouquinho mais logo mais, tá? Daqui a pouquinho. Então, basicamente é isso. RPG é a sigla de jogo de interpretação ou jogo de interpretar papéis, porque reúne a questão dramática, né, de você estar interpretando um personagem com o jogo, né, com partes inclusive de aleatoriedade, onde você rola os dados, né, aí que entra a questão aí dos dados, aí que entra a parte de jogo mesmo, tá? Então nós temos tipos de RPG, tá? O RPG que vocês normalmente, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, vai ser o que a gente chama de RPG de mesa, tá? Mas não existe só ele. Existem vários tipos. Então você encontra as aventuras solo. As aventuras solo, elas são aventuras que são prontas, né, fechadas já, e você consegue jogar sozinho. Você não precisa de um narrador e nem de outros jogadores. Existem também os live actions,
que são os jogos de ação ao vivo. É o mais perto do teatro possível, tá? Onde você realmente interpreta seu personagem ali, se veste como seu personagem e vai agir como seu personagem durante a partida. Tem regras para isso, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que as coisas vão acontecendo, tá? Tem um jeito para isso daí rolar. Então, o live action ele é a ação ao vivo, tá? Então você realmente interpreta seu personagem ao vivo ali, as coisas acontecem de uma forma mais dinâmica, tá? Em tempo de ação real, tá? Existem os RPGs eletrônicos, que tem gente que vai questionar, né? Vai achar meio esquisito, mas também é uma das categorias, né, que o pessoal comenta bastante. Ela é bem famosa. Por que isso, né? Porque é considerado eletrônico? Existem alguns teóricos, né, digamos assim, que estudam, né, o RPG dentro de um certo âmbito científico, e eles falam que o RPG não é só interpretação no sentido de você se aproximar do teatro, assim, interpretar mesmo, mas é qualquer imersão que você tenha com o personagem, tá? Qualquer proximidade, qualquer sentimento, qualquer ação, qualquer jogo que você se sinta na pele daquele personagem pode ser considerado um RPG. Tem gente que fala que não, tem gente que questiona, fala que os jogos eletrônicos eles têm um fator limitante, né, muito grande, então não são considerados, mas tem gente que fala que sim, que a partir do momento que você se sente ali como personagem, é válido, né? Inclusive teve o lançamento aí do Last of Us, né, 2, nesses dias atrás aí, foi na semana passada, se eu não me engano, e ele é um exemplo, né, que realmente tem pessoas que entram ali, né, respiram junto com o personagem nas ações e tal, então de um certo ponto de vista pode ser sim considerado RPG, tá? E tem os RPGs de mesa, que são esses famosos aí que eu comentei. Normalmente se você procurar na internet, se você procurar em qualquer lugar aí, a maior parte você vai encontrar pessoas em volta da mesa jogando, rolando dados com ficha de personagem, tudo e tal. E aí eu vou me aprofundar um pouco mais nele, tá? No RPG de mesa, né, o nosso trabalho, ele vai ser desenvolvido mais voltado para o RPG de mesa, pelo menos a princípio, tá? Então, digamos assim que vamos engatinhando, né? A ideia é que levar para o pessoal primeiro, né, esses conceitos de RPG, primeiro o RPG clássico, que é o de mesa, que, na minha opinião, ele é o mais fácil de transportar para a sala de aula. As dramatizações do live action, o pessoal normalmente faz, os professores já estão um pouco mais acostumados a fazer, né, em sala de aula mesmo, que pode ser, inclusive, ter uma proximidade, pode estar relacionado, tá? Mas eu vou deixar o live action para comentar live action em sala de aula, né, esse tipo de jogo, em outro momento, tá? Então, por enquanto, a gente vai focar no RPG de mesa mesmo, tá? Então, a primeira coisa que é interessante saber, que o RPG de mesa, ele é comercializado em formato de livros, tá? Então, você vai encontrar livros físicos ou PDFs, né? Você vai encontrar arquivos virtuais em PDF. Vai ser muito comum, né, vocês encontrarem, por isso que todo mundo associa bastante jogador de RPG sempre com livro debaixo do braço, tudo e tal. É normal, tá? Porque realmente toda a base, desde o comecinho, desde os primeiros que eu tinha comentado no vídeo, né, da semana passada, realmente a base sempre foi o livro. Então, ali no livro, o que tem esses livros todos, né? Inclusive, quero mandar um agradecimento especial aí para o Felipe, da RP ao Quadrado, e para o Ivan, né, Ivan, eu pedi fotos das estantes deles, por favor, né, manda aí para mim foto da estante para o pessoal ter uma noção, né, de como que é, né. Aí no caso não se assustem, não precisa de todo esse monte de livro para poder jogar, tá, é que eles são jogadores e colecionadores, jogam já há um certo tempo, né, mestram também, narram as partidas há um certo tempo, então é normal, assim, tipo, você vai, depois de um certo tempo, né, você vai comprando os livros, tal, vai curtindo, vai comprando outros parecidos, né, e é normal a gente ter pelo menos uma pequena coleção, tá? Mas não é uma leitura obrigatória, né? Normalmente os jogadores e narradores, eles leem por prazer, é uma leitura prazerosa, né? Conhecer sempre um livro novo, sempre novas aventuras, novos temas, né? Então, quis trazer para vocês aí, nessas estantes aí, como que o RPG ele é comercializado. Então vocês vão encontrar aí no formato de livros, tá? Esses daí são os livros, são vários deles, né? Tem vários. Na estante do Ivan, que é essa daqui do lado esquerdo aqui,
tem alguns romances aí também, né? Aqui do Felipe tem um pouco mais dos RPGs. Inclusive aqui do lado direito vocês vão ver o RPG Hora de Aventura. Tem ali o RPG Hora de Aventura também, do desenho, né? Adventure Time, e outras coleções aí também, tá? Então o RPG ele é comercializado, né, em formato de livro, e vocês vão ouvir falar bastante, né? Mas o porquê que você está falando do ABC do RPG, né? Exatamente porque é muito comum quem joga RPG falar de duas palavras são muito regulares, né? Então a primeira coisa, sistema e cenário. Então eu vou explicar para vocês, esse vídeo é para explicar para a galera, né, o que é sistema e o que é cenário, tá? Principalmente, como eu falei, né, voltado mais para professores, né, profissionais da educação, mas pode servir também para introduzir o pessoal aí a conhecer o que é o RPG, tá? Sem misticismo, sem nada bizarro, é só um jogo de narrativa, um jogo contando histórias, tá? Então, sistema, vamos lá. Primeira coisa, o que é sistema, né? O sistema ele é um conjunto de regras. Como a gente determina os erros e acertos? A gente vai usar dado, carta, ou vai ser um RPG sem dado, que a gente chama de diceless? Quais são as características, né, desse sistema? Então, no sistema, a gente encontra as regras do jogo, tá? Vocês vão, já com certeza ouviram falar do Dungeons and Dragons, né? O D&D, ele foi o primeiro RPG, então ele usa um dado que para muita gente é esquisito, é um dado de 20 faces. Então, o normal do D&D é quando seu personagem se encontra com um desafio, se você quer saber se seu personagem consegue fazer alguma coisa ou não, rola o dado de 20 faces, ou a gente chama de D20, que é a abreviação de dado de 20 faces, tá? Então é muito normal, pega lá o D20, rola o D20. Mas tem outras mecânicas, outros sistemas de jogo, tá? Então, tem regras que vocês vão encontrar que não usa dado. É só comparação, né? Meu personagem quer fazer tal coisa, o personagem inimigo vai tentar resistir, então você só compara as informações. Quem tem o maior vence e consegue ser bem sucedido naquela ação. Existem sistemas, né, que trazem 3 dados de 6 faces. Então você usa 3d6, 3 dados de 6 faces, para fazer os testes. Então, o RPG ele gira em torno, né, de um sistema de regras. Mesmo que seja diceless, que eu acabei de falar, que é o sem dados, né, mas isso compõe a regra. Tá? Isso faz parte do que a gente chama de sistema. Tá? Então, o sistema é o conjunto de regras daquele jogo. Como que as coisas são decididas durante a narrativa. Né? No vídeo da semana passada eu expliquei também que o que caracteriza como jogo é exatamente essa questão das regras. Então não é como brincar de polícia e ladrão no quintal de casa, né, onde que não tem regra nenhuma e as regras são compostas ali. O RPG que caracteriza como um jogo, ele é um pouco mais a fundo, ele vai um pouco mais a fundo nisso, tá? Então as regras, tem regras, né, específicas de repente para combate, tem regras de repente se seu personagem permite, né, do seu cenário, que eu já vou explicar também sobre cenários. De repente lança magias, né? Então tem regras para isso, tá? Então isso que caracteriza como jogo, tá bom? E a segunda palavrinha que a gente sempre fala bastante é cenário, né? Que é um pouco mais difícil de explicar, assim, encontrar palavras para explicar, e eu consegui condensar nessa frase aí, tá? Então cenário é o conjunto de elementos temáticos que caracteriza e norteia a imaginação e descrição narrativa, situando o tempo e espaço em que o jogo ocorre. Nossa, como assim, cara? Como assim? Então, vamos dar um exemplo prático, tá? Então, nós temos lá um RPG que tem um sistema, né? Tem um conjunto de regras que usa dados de 6 faces e os personagens eles são ambientados no Japão feudal. Tá? Então, é só um exemplo. Então, toda essa temática, toda a caracterização, todos os elementos do RPG que remetem para o Japão feudal, nós chamamos tudo isso de cenário. Inclusive, eu coloquei aí, nessa ilustração, aí, nesse slide aí, o fundo como se fosse um teatro, que é para tentar levar para vocês exatamente essa ideia, como se fosse uma cena, um cenário de teatro. Tá? Então, o jogo todo, nesse caso, nesse exemplo que eu citei,
tudo que acontece gira em torno desse tema, que é Japão feudal. Ah, mas o D&D, como que é o D&D? Então o D&D ele já vai ser um cenário de fantasia medieval, porque ele tem todos os elementos, todas as caracterizações, toda a narrativa vai ser voltada com elementos de fantasia medieval. Então, nesse cenário, que no caso do D&D, né, o cenário de D&D, que é fantasia medieval, ali você vai encontrar magos, ali você vai encontrar dragões e outros elementos fantásticos, tá? Tudo isso faz parte do cenário do D&D. Um outro exemplo, né, você vai encontrar lá alguns RPGs que tem no cenário como Cyberpunk. Então, dentro do contexto de Cyberpunk, todos os temas, os personagens, tudo que acontece durante a história vai ter o tema, vai ser em torno desse cenário chamado Cyberpunk. Então você vai encontrar, o que você encontra nos cenários de Cyberpunk? Tudo que você imaginar de elementos que pertencem a esse agrupamento de tema. Então você vai ter lá, talvez carros flutuantes, muito comércio, tráfico de informações, hackear, né, hackeamento, pessoas invadindo sistemas, né, que mais? Membros cibernéticos, né? Pessoas com membros cibernéticos expostos, né? Como, por exemplo, ali no seriado Altered Carbon, que saiu pela Netflix, né? Faz pouco tempo atrás aí. Então ele tem todos esses elementos que nós chamamos de cyberpunk. Então, o RPG ele vai ter o sistema, que é o conjunto de regras, e o cenário, que é o tema que gira em torno de todo o jogo, tá? De toda aquela narrativa. E você vai encontrar vários cenários, tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, no caso tem um sistema de regras chamado GURPS, e ele é um sistema genérico, e ele tem vários cenários diferentes. Então, no GURPS, você vai encontrar um livro que vai falar do cenário de mitologia celta. Você vai ter um outro livro que vai falar do cenário só cyberpunk. Você vai ter um outro livro que vai falar de um cenário só do Império Romano e assim por diante, tá? Já no D&D, você vai encontrar todo o cenário de D&D, ele é voltado para a fantasia medieval. Mas no caso do D&D, ele tem o que a gente chama de mundos, né? Então você tem lá o mundo de, por exemplo, tem o mundo de Faerûn, que fica no cenário de Forgotten Realms. Então tem um mundo chamado Faerûn, onde acontecem, né, onde é bem fantasia medieval mesmo, bem parecido, digamos assim, com o Senhor dos Anéis, né? O mundo dele mesmo, o mundo é chamado, os habitantes daquele mundo imaginário chamam aquele mundo de Faerûn, e o cenário, né, a gente chama de Forgotten Realms. Da mesma forma que você vai encontrar, tem outro do D&D também, um pouco mais recente, chamado Eberron. Então, Eberron é um cenário, né? Lá dentro de Eberron tem um mundo que é conhecido também como Eberron, tem continentes e tal. Então, toda a temática, tudo que acontece nesse mundo é voltado, né, para essa temática aí, fantasia medieval, com regras específicas dentro daquele cenário. Tá? Então, qual que é a diferença, por exemplo, entre esse que você falou, o Eberron e o Faerûn, né? Eberron ele tem uma tecnomancia muito avançada, ou seja, a tecnologia é toda desenvolvida à base de magia. Então você encontra, por exemplo, navios voadores, porque eles são magicamente equipados com anéis e todo um aparato mágico lá que faz a embarcação, que faz aquele navio voar. Já em Forgotten Realms, lá em Faerûn, não. Os dois são de fantasia medieval. Mas só que no caso de Faerûn é muito mais raro existir esse tipo de navio, porque a tecnologia baseada em magia ela não é tão avançada assim. Então tem essas pequenas distinções que dão características e vida e graça, né, digamos assim, floreio para cada tipo de cenário. Tá? Então, só para ficar claro, né? Então nós temos sistemas e cenários, e normalmente os cenários eles são atrelados a sistemas. Então, um exemplo, né? O Blood and Honor, que é esse caso aí que eu comentei de um RPG, que ele tem um sistema que usa dados de 6 faces e que, atrelado a ele, tem o cenário de Japão feudal. Um outro exemplo, tem um chamado Sétimo Mar. Então você tem lá um sistema que usa regras, que usam dados de 10 faces. E o cenário do Sétimo Mar é pirata, tá? Ou o período das grandes navegações, mas só que ele copia
a nossa história. Tá? Então tem alguns elementos um pouquinho fantásticos, mas o tema dele é como se fosse pirata romantizado. É mais inclinado ali como se fosse ali para Piratas do Caribe, tá? Aventuras mais naquele sentido de Piratas do Caribe. Então, só para vocês terem, a ideia é exatamente para que vocês tenham essa noção, porque senão vai ficar difícil, né? Depois lidar com cenários e sistemas, né? Enquanto estiver falando já misturado aí com educação, né? Batendo tudo no liquidificador aí. Então é importante entender esses termos, tá? O que é RPG, cenário, sistema, tá? O jogo em si, né? Então nós temos alguns nominhos diferentes aí para o jogo. Então nós temos aventura. Então tem gente que fala jogo, tem gente que fala sessão de jogo, tem gente que fala aventura. Hoje a gente jogou uma aventura super bacana. Então, às vezes vocês vão encontrar, às vezes vocês vão ver lives aí de jogadores também. A aventura hoje é baseada nisso. Então o que é aventura? A aventura nada mais é do que uma sessão de jogo, tá? É simplesmente a sessão de jogo. Uma campanha. Nossa, a gente está jogando uma campanha faz 5 anos. Uma campanha é uma sequência de jogos com uma narrativa linear. Então são vários jogos, né? Porque o RPG ele não necessariamente precisa ter um fim. Você pode terminar uma partida, continuar a história na outra semana, continuar depois na outra semana, e na outra, e assim por diante. Tá? Até ou o narrador quiser acabar com a partida, falar, gente, vamos jogar outra coisa, ou os jogadores desistirem, ou o pessoal chegar num consenso e falar assim, nossa galera, a gente está jogando já faz tempo, a história está super bacana, mas vamos terminar com ela, vamos dar um fim para ela. Então essas sequências, né, de longas, né, de partidas, esse agrupamento de sessões de jogo, nós chamamos de campanhas, tá? Então as campanhas elas tendem a durar um pouquinho mais. Então a sessão de jogo pode durar, vai depender, pode durar de 40 minutos, mais ou menos, né? Um RPG de mesa pode durar 40 minutos, dependendo do sistema, né? Tem sistemas que são muito simples e permitem isso, dependendo do número de jogadores também. E tem partidas que a gente fala que até maratona, às vezes, né? A gente fica bastante tempo jogando por horas e horas e horas, porque basicamente, eu tinha comentado também na semana passada, que o RPG é o quê? É contar histórias. Então a história não precisa ter fim, né? A gente normalmente, dependendo, né? Ainda mais se pega um feriado e um final de semana aí bacana, a gente só para quando está cansado. Né? Mas é porque o jogo ele é muito prazeroso, né? Então é bacana você lidar com a imaginação, você participar de uma história, né? Ativamente de uma história, então você não vai só ouvir, você vai participar de tudo que está acontecendo, né? E além disso você está reunido ali com amigos, né? Mas a gente está em período de isolamento, né, Tesh? Não, beleza, cara, tudo bem. Eu sei que a gente está em isolamento. Só que eu estou falando que tem também outras modalidades. Inclusive, você pode jogar online. Né? Esse tipo de RPG de mesa, você tem como jogar online. Então, os meus encontros com o pessoal, né, semanais aí, têm sido todos online. Então, a gente não deixa de contar histórias. Dá para fazer, né, virtualmente essas mesas, tá bom? Então nós temos a aventura, que é a sessão de jogo, e a campanha, que é uma sequência de jogos, tá? E tem essa narrativa, né? Tem essa continuidade, tem essa linearidade da história. Você termina a sessão hoje, pessoal, vamos terminar por aqui então a história, parou num ponto legal, e aí na semana que vem a gente continua. Praticamente como se fosse um seriado, né? Um episódio de um seriado. Então tem um intervalo aí entre o lançamento, ou se não o próximo episódio, né? Então basicamente as aventuras elas podem ocorrer dessa forma. Tem também o que a gente chama de one shot, que são as aventuras únicas, que elas são jogadas apenas uma vez, você jogou ali, acabou a partida, acabou, né? E aí a história terminou ali e parou ali mesmo. E tem essa modalidade que são as campanhas também. De repente, já encontrei pessoal comentando de mini campanhas, né? Então você pode determinar que as campanhas tenham duas, três sessões de jogo só, né? Isso também é possível. E já aconteceu também do pessoal virar e falar assim, a gente vai jogar uma mini campanha hoje, né? Então você começa fazendo ali, vamos jogar só vamos jogar 3 partidas e aí a gente termina. E aí na hora que vê, chega na terceira partida, não, dá para continuar, vamos continuar. E aí o pessoal continua. Isso pode acontecer também, tá? É bem comum na realidade, tá? Eu já vivenciei bastante isso. Então, essas são as palavras comuns também, né? Aventura, jogo, campanha, está bastante presente, tá? Para iniciar, né?
eu falei que eu ia deixar algumas dicas, né, para o pessoal para iniciar, né, no RPG. E aí o que eu acabei, né, quais jogos que eu acabei colocando, o que eu acabei colocando aí, né? Como que você fez a peneirada, Tesh? Então vamos lá, ó, primeiro, né, quais foram os critérios? Então o primeiro critério foi o acesso, né, a acessibilidade. Então se ele é fácil, se é fácil você chegar no jogo, se é fácil você comprar o jogo, se o jogo ele é de custo baixo, né? Então o acesso, né, ter o acesso ao jogo, ele foi o principal. Porque nós estamos falando dentro do âmbito da educação. Então ele precisa ser acessível não só para o professor, né, que de repente quer começar um projeto, mas tem que ser acessível também para o estudante. Então o acesso para o professor e para o estudante foram critérios bem determinantes, tá? Custo também, o custo, quanto será que custa para ter esse RPG, ter esse livro, ter esse jogo, ter esse cenário, né? Foi muito importante. A experiência de jogo, a velocidade com que você vai ter a experiência de jogo e a praticidade também para você ter esse jogo. Eu vou ter que ler 2, 3, 4, 5 livros, eu consigo ler rápido, eu vou ter que ler muita coisa, não precisa ler muito, né? Como que é isso, né? Então, tudo isso, esses 4 fatores foram determinantes para apontar essas 2 referências que eu vou passar para vocês, tá? Então, tanto tanto eu confundi só um minutinho aqui que eu recebi aqui uma mensagem. Ah, tá, beleza. Então, tanto aí pro pessoal, né, pra minha esposa tá mandando aqui, falou assim que tá tentando entrar, mas não tá transmitindo, que eu acho que ela tá no outro link, ela tá no outro canal. Bom, mas eu vou terminar por aqui mesmo, vou continuar a live por aqui mesmo, né? Vamos ver aí depois qualquer coisa eu mando, eu deixo o vídeo, eu tiro o link da live e vamos lá, vida que segue. Então esses foram os 4 critérios, tá? Então, acesso, custo, experiência de jogo e praticidade. Quais foram os campeões da minha lista, tá? Vamos lá. Dungeon World e RPG grátis, tá? O Dungeon World ele é um livro, ele está disponível gratuitamente na internet por uma editora chamada Secular Games. Então a Secular Games está disponibilizando gratuito, né, o PDF, então qualquer um pode acessar. No próximo slide tem os dados, tá? Tem as informações. E a página, esse RPG grátis aí, na realidade não é um sistema, não é um livro, é uma página na internet que tem uma série de RPGs, tá? Aí eu já vou explicar também. Então vamos por partes. Primeiro, Dungeon World. Por que você escolheu o Dungeon World, Tesh? O Dungeon World ele é muito rápido, ele é muito prático e ele é muito simples para aprender a jogar, tá? Na peneirada que eu dei, na minha opinião, ele é um dos melhores que tem para você introduzir em sala de aula. O sistema dele, que o pessoal fala que é o Apocalipse, Powered by Apocalipse lá, eu não conheço direito os outros cenários, tá? Eu tenho outro, na realidade eu conheci só um, que é o Sertão Bravio, que eu gostei bastante, que está em uma das lives que eu fiz na Twitch, eu comentei dele, sobre RPGs históricos, né? Foi o outro mais diferente assim que eu tive contato e eu achei muito legal, tá? O Dungeon World ele é muito prático. As regras elas são muito simples, você usa dados de 6 faces apenas. Então eu vivo comentando com o pessoal, né? Sempre que eu indico eu falo assim, sabe aquela caixa de War que está fechada, que você não está usando faz anos, está lá parada lá? Então, abre a caixa, tira aqueles dadinhos coloridos lá, tira os dados coloridos, e aqueles dados mesmo lá são aqueles dados que usa, tá? São dados de 6 faces. As regras são muito simples e a montagem de personagem e criação já vem um monte de coisa pronta, tem um monte de coisa na internet para acessar muito rápido, tá? Pela própria página ali da Secular Games, você já consegue já bastante material, tá? Então, Dungeon World, na minha opinião, de todos os RPGs que eu conheço, tá? Que eu joguei, que eu vi até hoje, ele é o mais fácil, o mais rápido para você aprender a jogar. Aí tem gente que talvez vire e fale assim, nossa, mas e aqueles lá? Você uma vez comentou do Masmorra RPG, né? Que eu gostei bastante. Então, o Masmorra RPG, ele é nacional, só que na minha opinião, tá? A mecânica dele é simples realmente, é bem parecido, o sistema de regras dele é bem parecido com o Dungeon World até,
Mas só que o que acontece? Na hora que chega na parte ali de outras regras um pouquinho mais diferentes, por exemplo, no caso de magias, né? Então fica mais complicado. O Dungeon World, o cenário dele é fantasia medieval. Então você vai encontrar os mesmos elementos que você sempre viu nos RPGs aí. Ah, eu vi lá o Sheldon uma vez no seriado, estava jogando lá, ele falou que estava com mago e tal. O Dungeon World, cara, tem tudo isso daí, tá? Só que com as regras bem mais simples do que D&D. E é totalmente acessível. O PDF dele está de graça. Então, ele tem um sistema de regras formalizado, né? Eu coloquei ele porque ele é um RPG que tem as regras formalizadas mesmo, né? Para você experimentar, para você conhecer o que é um RPG, eu indico o Dungeon World, tá? E a página do RPG grátis. Por que a página do RPG grátis? Porque, primeiro, lá existem vários RPGs que são gratuitos. Ô, cara, mas isso daí é pirata. Não, gente, calma, né? Calma. O RPG grátis, ele pertence a um projeto, tá? Um projeto que reúne vários escritores. Eles escrevem RPGs e colocam gratuitamente nessa página. Então, eles são os autores e eles depositam nessa página do RPG grátis o seu material, tá? Então tudo é autoria original, tudo que tem lá é autoria original, não tem plágio, fiquem tranquilos. E por quê? Porque lá também existem vários temas, existem vários cenários diferentes. Então a grande vantagem do RPG grátis é que você vai encontrar cenários desde fantasia medieval até cenários atuais, até jogos para você jogar, inclusive com você mesmo. Então você vai encontrar de tudo lá, cara. Então vale muito a pena, tá? Para você entender o que é RPG, para conhecer, para tentar pesquisar e analisar, né, viabilidades, possibilidades para aplicar na sala de aula, são esses dois aí que eu recomendo. Dungeon World e o RPG grátis, tá? Aqui está a página, né? Estou colocando a página aí, eu vou colocar nos comentários aí também esses links, tá? Então o Dungeon World está pela Secular Games, é o primeiro nominho ali, e ali embaixo tem a página do RPG grátis, ok? Então, eu acho muito difícil encontrar RPGs que sejam práticos, né? Que você consiga alinhar a educação, como essas duas referências que eu estou colocando aí, tá? Eu acho muito difícil. Talvez, assim, se você pegar alguns professores que já são narradores há um certo tempo, tal, tem bastante segurança, tudo, até que eu acho que vale a pena tentar outros sistemas. Mas se você está começando, se você está aprendendo o que é RPG agora, curtiu pra caramba e vai tentar implementar um projeto, mesmo que seja RPG online, né, mesmo que seja esses RPGs que você joga virtualmente, não tem problema, tá? Então eu recomendo essas duas referências aí, tá bom? Então eu já estou praticamente terminando aí a live de hoje, tá? Semana que vem tem mais, e a semana que vem o tema vai ser projetos didáticos. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai entrar no RPG e educação mais bruto, tá? Eu vou trazer para vocês algumas ideias de estruturação para como implementar, né, como levar para o seu gestor um projeto didático sobre RPG e educação, tá? Então, não percam, semana que vem, eu coloquei sem querer aí 19 horas, mas vai ser às 18, tá? Eu acho que eu errei, eu estava viajando. 19 horas normalmente são as outras transmissões lá na Twitch, tá? Então, pessoal, basicamente isso daí. Eu tenho outros canais, né, estou nas mídias sociais. No Facebook, eu esqueci de colocar o slide também, ó, tudo a primeira vez aqui, primeira vez no que a gente faz as coisas. Aqui no YouTube está sendo meio tenso. Espero que dê visualização depois, pelo menos a galera acabe curtindo aí. O pessoal curta aí. Então, semana que vem falaremos aí sobre os projetos didáticos, né? Aguardarei vocês aí a partir das 18 horas, tá? Corrigindo esse slide aí, ok? Então, pessoal, basicamente isso daí, tá? Então, hoje foi um teste, para ser bem sincero, né? Foi um teste aí, um teste de transmissão, para saber como que ia rodar no YouTube. Eu acho que eu não consegui acessar a página aqui diretamente, né, da transmissão. Depois eu vou fazer algumas alterações, se ficou gravado eu vou fazer alterações,
Se não ficou gravado, eu vou postar esse vídeo depois, ok? Então, pessoal, quero agradecer a presença de quem conseguiu participar aí. Deixa eu tentar entrar aqui no YouTube. Vamos ver aqui se teve visualização aqui, se alguém entrou ao vivo. Que eu não sei, eu acabei fechando aqui. Eu acho que ninguém entrou. Acho que o pessoal acabou não entrando. Vamos ver aqui. Só vamos conferir. Eu acho que o pessoal não entrou, não. Mas, enfim. Vida que segue, vamos embora. O vídeo vai estar gravado aí. Quem tiver interesse aí, vai acessando. Vamos conversando aí. Se tiver dúvidas, tal, vamos trocando ideia. A gente vai se falando, ok? Muito obrigado aí, pessoal. E até a próxima transmissão. Falou, gente. Tchau, tchau.